são baseadas principalmente em duas publicações que já estão disponíveis lá em acesso livre no site, ou senão vocês podem até procurar no site das editoras. Aqui, esse capítulo, esse na verdade é um artigo publicado, que eu publiquei com o Danilo Doneda sobre a proteção de dados no BRICS, que vai ser também o primeiro capítulo do livro sobre a arquitetura de dados no BRICS, que vai sair no primeiro semestre de 2024. E depois esse artigo também comparando de maneira um pouco mais afunilada Brasil, Índia e China, para entender quais são os elementos de inovação dos sistemas desses países, né? Se vocês quiserem, podemos falar desse ponto no final da apresentação, mas vamos começar então com a China. É evidente que a China não regula somente pela regulação. Parece uma afirmação bizarra, mas quem estuda tecnologia sabe que a tecnologia não se regula somente pela regulação, né? Quem leu Lessig, Code and the Other Laws of Cyberspace, ou ainda quem estudou ciências políticas e quem leu Susan Strange, States and Markets, a gente sabe que não é, o poder não se manifesta somente pelo comando e controle, né? Tem outros vetores. E a governança chinesa é muito interessante porque eles estudam muito bem tudo, os chineses. Eles estudam quando eles precisam organizar qualquer tipo de fenômeno, eles estudam muito bem as diferentes correntes, apesar de ser um Estado que tem somente um partido político que organiza toda a vida do Estado e toda a economia e todo o funcionamento do Estado, eles se interessam e estudam muito o que os outros fazem para tentar identificar as estratégias mais eficientes. Às vezes, as estratégias mais eficientes não são as mais democráticas, a gente já sabe, mas eles tentam, não quero dizer copiar, mas reproduzir todas as estratégias de sucesso de outros países para conseguir eles alcançar o sucesso. Aí, os 5 vetores fundamentais da governança de AI chinesa é, primeiramente, a coordenação. Esse é um ponto muito interessante, eles graças também a essa estrutura monopartidária, conseguem uma coordenação muito mais efetiva e eficiente dos outros. Planejamento, que é uma característica dos países soviéticos, socialistas, digamos, não soviéticos, porque soviéticos não outros, socialistas com planejamento quinquenal, tipicamente. Experimentação, essa é uma característica tipicamente chinesa. Vamos ver daqui a pouco o que significa. Investimentos, esse é o fator principal. A diferença entre os chineses e a maioria dos outros. Os chineses sabem muito bem que a política industrial é fundamental. Não sabem isso porque descobriram algo de desconhecido, né? Copiaram simplesmente o que os Estados Unidos fazem desde os anos 50, política industrial, talvez não declarada, mas enormes investimentos públicos em tecnologia estratégica, o que foi copiado também e reproduzido muito bem pelas chamadas Roaring Tigers, as tigres asiáticas, Coreia do Sul, Taiwan e Japão nos anos 80, 90, então eles reproduziram o que os outros estavam fazendo muito bem, né? E depois regulação, e aí eles analisam muito bem o que os outros fazem, muito do que, por exemplo, está no marco regulatório de proteção de dados, a PIPL, e a lei chinesa, vem de ideias europeias, mas depois reproduzem com características chinesas, como eles falam, para integrar no sistema deles. Aí, vamos lá. Coordenação. Como é que funciona, principalmente, esse primeiro ponto? Primeiramente, funciona a um nível institucional. Desde 2014, eles criaram, de um lado, criaram a Cyberspace Administration of China, a administração do ciberespaço da China, que é um super regulador com competência muito ampla de regulação da cibersegurança, proteção de dados, regulação de conteúdo online, regulação de inteligência artificial, e também o que eles chamam de Xitong, que é uma palavra que em mandarim significa sistema. É basicamente um conciliar. Eles têm um enorme conselho, no qual todas as entidades públicas que
podem ter algo a ver com informatização e cibersegurança, que são dois eixos fundamentais que eles sempre consideram como duas prioridades a ser combinadas. Essa também é uma razão pela qual a China é um dos poucos países no qual existe realmente cibersegurança, porque eles, desde o momento, o dia zero da transformação digital, consideraram cibersegurança como um elemento essencial. Eles criaram esse chiton, esse sistema de coordenação com todas as entidades públicas que, a partir dos reguladores, os ministérios, os bancos de investimento, as entidades municipais, nos quais são continuamente compartilhadas as diretrizes e também recebido feedback sobre a implementação. Então, facilita o planejamento e facilita também o entendimento de qual tipo de estratégia está funcionando bem ou não, né? É avaliação em tempo real, basicamente. Planejamento, esse é algo que é bastante conhecido, mas talvez não entendido muito bem no que diz respeito às iniciativas específicas de tecnologia. Esse é um infográfico do Merix, que é um think tank, que é muito interessante, já um pouco antigo, porque até 2020, né, mas que em termos de tecnologia é tipo vintage. Mas é interessante ver como, mesmo ao nível de elaboração de princípios, eles planejam e criam em cima das iniciativas precedentes. Mais uma vez, esse é claramente possível num estado que tem o tipo de organização que eles têm, que coordena continuamente, porque é um sistema político único, e não tem eleições, não tem mudança de governo a cada 4 anos, e podem integrar e construir em cima do que é feito não somente para as entidades públicas, mas também para as entidades privadas, que criam princípios e criam iniciativas, né? Aí vocês veem aqui os vários white papers, princípios, que estão todos encaixados numa... Sim. Luca, acho que não mudou, ainda está no primeiro slide. No slide... Essa é uma daquelas razões pelas quais eu não gosto muito do Teams. Porque eu estou avançando, mas enfim, vamos tentar de novo, então. Eu não sei realmente como... vamos Você está compartilhar de novo. compartilhando o PDF, né? Aliás, eu compartilho o PDF justamente porque o PPT geralmente não funciona. Ainda estava naquele slide com Inicial. os itens, com os itens, bom, né? vamos tentar de novo. Acho que na página 6, né? Se não me engano. Uhum. Eu gostaria, aqui, Rogério, eu só gostaria Sim, de aproveitar Rogério, enquanto você por está favor. passando. Sim. Você vai discutir um pouco da questão da preocupação de controle do Estado chinês em relação às questões de segurança e quanto isso influencia as decisões da regulamentação dela. Eu vou chegar também nesse ponto aqui no finalzinho. Então, Legal. quando a gente vai... Eu espero, então. Eu vou... deixa eu ver somente se a gente consegue. Aqui a gente pode até avançar sem PowerPoint, né? Mas eu acho mais simpático utilizar o PowerPoint. Vocês estão me ouvindo ainda ou não? Sim. Agora estão vendo de uma apresentação? Agora sim. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu estou descendo. Vocês estão... a gente chegou aqui com os itens, né? Isso. Depois a gente entrou na coordenação, a gente falou do Chiton e da criação da CAC, e aí a gente estava no planejamento. Todo mundo está aqui, está acompanhando? Tá. Sim, estamos vendo. Então, obrigado. na verdade, a razão principal do PowerPoint é que eu geralmente coloco algumas referências, infográficos que podem ser mais úteis para acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Em termos de planejamento, então, todas essas etapas que vocês veem aqui estão naquele plano de desenvolvimento
de AI da nova geração, que foi elaborado pelo Conselho de Estado, que é o maior órgão administrativo chinês, né? Então, tudo que vocês estavam vendo naquele infográfico precedente são todas as etapas que em 2017 foram definidas como etapa de desenvolvimento de experimentos de políticas públicas ou de criação de princípios, livros brancos, para depois alcançar chegar a algo um pouco mais redondo, né? Mas graças à experimentação, essas várias iniciativas. A intenção explícita desse plano que eu estava mencionando é abordar as questões éticas. Eu sei que, mais uma vez, essas coisas, vendo de um contexto chinês, para muitos interlocutores, podem levantar um pouco pelo menos uma abordagem um pouco mais cética, porque se pensa que a percepção ocidental da China é pura e simplesmente uma percepção de controle social, que existe claramente, mas não é. Tem muitas preocupações em termos de direito, em termos éticos até no âmbito chinês, por uma razão muito simples, são essenciais para manter a estabilidade social. Então, a principal razão pela qual essas questões, na verdade, são abordadas de maneira muito séria é justamente para garantir que a tecnologia não gere instabilidade social, né, que é o ponto que o participante antes estava, acredito, levantando. Dois objetivos estratégicos que são claros nesse plano de 2017 são, primeiramente, até 2025, ter um sistema inicial de leis que seja bastante completo e que permita o desenvolvimento seguro, confiável e controlável da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial que vai ser desenvolvida, nos quais estão sendo colocados bilhões, mas precisa ser desenvolvida de maneira segura e controlável. Esse é um ponto que todo mundo, na verdade, está conseguindo alcançar ao redor do mundo, mas que claramente na China tem também uma conotação de controle social, se você quiser, né? E até 2030 o objetivo é ter um sistema abrangente. Então, a gente vai ver até o final da apresentação que já hoje eles têm um sistema muito complexo e muito refinado comparado a qualquer outro país do mundo em termos de regulação. Mas nesse momento ainda estão na última fase do objetivo de médio prazo, ainda não alcançaram o objetivo de longo prazo. Depois, o que foi já elaborado em 2019 foi esses princípios de governança para uma nova geração de AI, que foi elaborado com uma consulta multissetorial do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, consultas multissetoriais são muito comuns na China, para tentar alcançar o resultado mais eficiente. Claramente, se você participar da consulta criticando abertamente o regime, a sua proposta não vai ser a primeira na lista dos comentários que serão considerados. Mas muitas consultas participativas são organizadas justamente para ter opiniões diferentes sobre determinados assuntos. Esses 8 princípios que foram elaborados nessa Carta de Princípios de Governança de AI incluem respeito a direitos fundamentais, segurança social, que é importante, manter a estabilidade e a priorização do bem-estar coletivo. Isso também é uma preocupação, que é uma enorme diferença do desenvolvimento tecnológico chinês em outros países é essa preocupação constante, de um lado, com o controle social, se quiser, mas também com o desenvolvimento que seja em prol do bem-estar coletivo. Muitos das ações regulatórias, até muito intensas dos últimos anos no âmbito da tecnologia, no âmbito tecnológico, foram devidas também ao fato das big tech chinesas ser percebida como quase incontroláveis por volta de 2020. E aí houve uma asserção regulatória muito mais incisiva, justamente para esclarecer que precisa
a tecnologia precisa ser desenvolvida segundo as regras, né? Coisa que não acontece nos outros países. Aí vamos poder debater se esse é bom ou não. Claramente a gente não vai, ninguém aqui está pensando de copiar e colar o que acontece na China, mas é interessante estudar o que acontece para ver também como as outras experiências podem ser informadas pela experiência chinesa, né? Aí vamos chegar a a parte mais interessante para mim do modelo chinês, que é a experimentação. Aí eu acho até engraçado, porque nos últimos anos eu vi, especialmente uma empresa que eu não vou nomear aqui, mas que acho que todo mundo deve conhecer, que faz muitos experimentos de políticas públicas, né? Tem parceria com reguladores, com acadêmicos, e apresenta essa iniciativa de experimentação como se fosse uma ideia extremamente inovadora dessa empresa. Mas, na verdade, é algo que os chineses fazem desde os anos 70 e que implementam justamente em âmbito tecnológico há mais que uma década, com as zonas pilotos, né? Eles não somente, as zonas pilotos não são somente de zonas no qual a criação da tecnologia acontece, mas também zonas, tipicamente os governos municipais, nas quais as políticas públicas são experimentadas antes de ser escaladas ao nível federal, ao nível nacional. O chamado point to surface, ou seja, eles primeiramente experimentam a regulação ao nível municipal e baseado em quais são os problemas, qual é o feedback do experimento, eles aplicam ao nível federal. Esse é algo de único do sistema chinês e que eu acho que poderia também ser interessante estudar para os outros, porque a gente usa lei sem ter experimentado essa lei. O que acontece, por exemplo, nesse momento com um dos projetos, pelo menos, de lei que existem, e que teve uma grande inspiração do modelo, chamado modelo europeu, mas o modelo europeu ainda não é um modelo, porque ainda não foi nem finalizado. Então, copiar e colar, ou pelo menos tirar grande inspiração de algo que ainda não foi experimentado e não se sabe se vai funcionar, é uma aposta muito arriscada, a meu ver. Enfim, esses são aqui, esse é outro infográfico da Merix, que é muito interessante, no qual são também destacados alguns dos principais projetos. No planejamento inicial tinha 17, se não me engano, zonas pilotos, no qual iam ser experimentadas as políticas públicas. Esse eu acho algo de muito interessante que deveria ser até replicado em outros países, justamente para experimentar a lei antes de aplicá-la. Senão, depois, para mudá-la, demora mais 10 anos, é relativamente difícil. Normas sobre a ética para a inteligência artificial. Desculpa, Sim. Lucas, Juliano, posso fazer uma perguntinha sobre o ponto anterior rapidinho? Pode? Obrigado. Lucas, Claro. sobre essa questão de experimentação, tem alguma similaridade com o sandbox regulatório? Como que funciona na prática essa experimentação? Tem prazo determinado? É para determinadas regiões? Então, pode ser considerado uma sorte de sandbox, se quiser, mas efetuado tipicamente com governos municipais ou de administrações provinciais, ou seja, tem uma zona geográfica definida com um tema específico para um prazo que tipicamente no máximo um ano e meio. Então, a ideia é justamente dizer, se a gente começar a utilizar essa lei como se fosse se quiser, um sandbox de regulação, se quiser, né? É algo que, na verdade, é um projeto que eu estou tentando fazer há vários anos, mas na prática é difícil para ser implementado, porque sandbox é sandbox para estudar o impacto de uma tecnologia. Nesse caso, é um sandbox que estuda o impacto da tecnologia regulatória, mas que nem todo o tomador de decisão tem o interesse para desenvolver, é mais complicado, até porque necessita de uma certa organização que acho mais simples no sistema chinês, até porque por uma questão de vontade de cooperar, se você aplicar esse piloto, digamos, você ganha pontos políticos, né? Se você fizer o mesmo tipo de experimentação em outros países, talvez tenha uma administração
com cores políticas diferentes, é mais difícil, então não tem também, talvez, o mesmo ambiente que facilita. Porém, o que está sendo feito, por exemplo, eu tenho vários casos da América Latina de esses chamados policy prototypes. Acho que todo mundo entendeu que a empresa a qual estou fazendo referência. Então, tem nada de controverso falar que é a Meta, então vou falar abertamente, né? Tipo, tem vários, essa iniciativa de policy prototypes que é experimentada pela Meta em parceria com outros, com reguladores, com acadêmicos em vários países da América Latina. Não, na verdade, reproduz exatamente o que os chineses fazem há 50 anos, né? Pegar uma área geográfica específica, achar parceiros acadêmicos na regulação, experimentar se a política está funcionando ou não. E fazer um relatório para ver quais são as vantagens e quais são os custos. Seria uma espécie de análise de impacto regulatório empírica, na verdade. Você aplica para ver o que está acontecendo, se é bom ou se é ruim. Aplicar a lei para ver, uma lei para ver se vai dar certo ou não. Exatamente, é um teste. É um teste. É o que a Meta chama de policy prototypes. Eles têm o Open Loop, que é o projeto deles, mas que, tipo, é exatamente o que o chinês, na China, chama de point to surface, essa tradução em inglês, tipo, ponto à superfície, porque do ponto localizado vai ser, se for escalável, vai ser escalado, mas tipicamente não mais que 50%, mais ou menos 50% das políticas depois são escaladas ao nível nacional. Por quê? Porque a lei pode não ser bem feita. Então, tomar uma... Luca, sim. Só mais um comentário, mas isso metodologicamente é extremamente complexo, porque você tem que mudança de escala para uma escala local, para uma escala regional, para uma escala de país, você muda muito o contexto. Então, não sei se eles têm uma metodologia que eles exploram, faz um sampling em vários lugares com contextos sociais, econômicos diferentes. Justamente, voltando ao slide precedente, essas municipalidades aqui que são destacadas são escolhidas justamente porque são municipalidades, mas na verdade são maiores da maioria dos estados do mundo, né? Chongqing tem 19 milhões de habitantes, Xangai deve ter 20 milhões, então são basicamente estados, né? Então, são tipicamente a experimentação não acontece na pequena aldeia de 500 habitantes, no qual não tem nenhuma produção tecnológica, né? Acontece no grande centro de produção tecnológica, no qual, na verdade, é como se fosse um pequeno estado. Tipo, a Chongqing é grande 2 vezes Portugal, né? Então faz sentido a experimentação ao nível municipal. Vamos lá. Tem mais perguntas? Podemos avançar? Podemos avançar. Normas éticas. Aí, o que é interessante também é ver justamente que tem de um lado, o enfoque em todo o ciclo da vida, toda a cadeia de produção. Não somente, essa também é uma crítica que eu tenho, tem também outras pessoas que escreveram de maneira muito mais eloquente sobre isso, tem o André Renda do CEPS, tem o Ian Brown, que é o nosso pesquisador habilitante aqui, que escreveu muito também sobre transparência e accountability na cadeia de valor da IA. IA não é simplesmente um aplicativo que você baixa, né? Tem toda uma série de etapas, a partir do treinamento, a partir da verificação, depois, uma vez que você não tem somente um desenvolvedor, ou um produtor ou um consumidor. Tem toda uma série de etapas no meio. E os chineses, desde 2021, nas normas de ética de IA, consideram essa complexidade e também incentivam cada um dos elos dessa cadeia de valor a desenvolver, integrar os próprios comitês de revisão ética, justamente para considerar essas externalidades positivas e negativas eventuais dos seus produtos. Em 2021, depois, são elaboradas as diretrizes para o fortalecimento da governança ética, que entram em vigor em 2022, e são interessantes porque também, de novo, tem alguns princípios que
são muito amplos, mas que depois vão ser integrados na regulação que foi adotada mais recentemente. Claramente, esses princípios são muito amplos, até tipo quase poéticos na visão chinesa, melhoria do bem-estar humano, reverência pela santidade da vida. Mas aí, reverência pela santidade da vida é o que se traduz em não desenvolve tecnologia que mata. Ou pelo menos, se você quiser ter uma tecnologia que pode ter um impacto na vida, faça isso de maneira controlada. Aí, até o 2021, estávamos realmente no âmbito principiológico. Então, todos esses princípios, a adesão à imparcialidade, à justiça, gestão prudente de riscos, são todos muito amplos e podem ser interpretados de maneira muito diferente. Mas aí vamos ver daqui a pouco como esses princípios depois foram integrados na regulação. Antes de chegar a esse ponto, o ponto mais relevante para mim, os investimentos. Ou seja, desde pelo menos 2016, os chineses estão colocando literalmente bilhões de investimentos, particularmente na pesquisa e desenvolvimento, no plano quinquenal da 14º, que é o plano que vai do período 2021-2025, tem a previsão justamente de aumentar, não somente de colocar literalmente bilhões em investimento estratégico, mas também de aumentar cada ano de pelo menos 7%. Aí, essa é a razão principal, tipo, não tem muito debate sobre esse ponto. É a razão principal pela qual a China se tornou o maior produtor de inteligência artificial e, em 20 anos, conseguiu passar todos os países do mundo, porque tem muito investimento. Aí, eu vou comparar com a famosa slide de passar vergonha, que é um orçamento de pesquisa brasileiro, né? Que em 2020 é igual ao orçamento de 2000. Ou seja, nos últimos 7 anos, o orçamento de pesquisa foi reduzido enormemente. Aí, eu acho até incrível que no Brasil haja um nível de produção científica, e de criatividade e de inovação que tem, considerando o orçamento miserável da pesquisa no Brasil. Porque a realidade é muito simples. Você não pode ganhar a corrida da tecnológica. Você nem entra na corrida tecnológica se você não tem nenhum investimento, né? Cada empresa, eu acho que tem muitos representantes de empresa aqui nessa conversa, sabe perfeitamente, se você não investir de maneira maciça na pesquisa e desenvolvimento, você não vai em lugar nenhum. Aí chegamos à regulação. Também tem essa tabelinha de um relatório da Carnegie Endowment, que é muito interessante, justamente porque dá uma ideia dessas 3 dimensões regulatórias que são utilizadas na China, ou seja, regulação, em termos como nós entendemos, lei, mas também padrões técnicos e também diretrizes, que são coisas que são elaboradas, que faltam pelo menos os padrões técnicos na maioria dos países e são elaborados de maneira confusa na maioria dos países. Aí essa coordenação proporcionada pelo Xitong, que eu mencionei antes, ajuda a ter uma abordagem mais homogênea na regulação, e ajuda, sobretudo, a integrar esses 3 níveis de abstração, do mais abstrato ao mais concreto. Porque eu dizer que, claramente, ao nível ministerial tem declaração de princípios, a gente viu antes, planejamento e princípios. Depois, chegamos no nível regulatório. A CAC, a Cyber Administration of China, elabora as regras precisas para dizer como é que esse planejamento se traduz em normas. Mas como qualquer pessoa nessa conversa deve saber muito bem, as normas com frequência são vagas. E são propositalmente vagas, porque as normas que são demasiadamente específicas engessam a evolução tecnológica. Aí é positivo ter normas vagas, mas as normas vagas funcionam simplesmente se forem depois complementadas com linhas diretrizes específicas, que no modelo chinês são padrões técnicos, literalmente para criar uma ponte entre o legislador, o regulador e o desenvolvedor. Não sei quantas pessoas têm expertise técnica aqui, mas se você fala para um desenvolvedor, vai ler a LGPD e depois faz um belo aplicativo em compliance com a LGPD, o desenvolvedor olha para você
talvez nem sabe o que é GPD, fala, olha, isso não é coisa para mim, porque não é coisa para ele. O desenvolvedor não é advogado, o desenvolvedor. Não tem um PhD em direito privado, o desenvolvedor. É um desenvolvedor, é muito bom desenvolvedor, se for um bom desenvolvedor, mas não sabe nada de direito. Então, para entender os mandamentos normativos, precisa de traduzi-los em instrumentos que são inteligíveis para o desenvolvedor, como padrões técnicos. É exatamente o que faz a China Academy of Information and Communication Technology, que é como um think tank que elabora padrões normativos, padrões técnicos, desculpa, para traduzir o disposto normativo. Antes de chegar aí, vamos ver justamente como é que a inteligência artificial nos últimos 3 anos, basicamente, foi regulamentado. Primeiramente, mais uma vez, um esboço mais principiológico para estabelecer esse esboço, se chama realmente assim, esse é o título, né? É muito difícil, às vezes, entender qual tipo de documentos estamos lendo quando lidamos com documentos chineses, porque não se chama lei, regulamento, se chama esboço normativo, modelo de lei, lei interimária, tipo, tem realmente uma nomenclatura muito ampla e não é fácil entender. Mas esse esboço para o estabelecimento de uma sociedade baseada no Estado de Direito é basicamente o planejamento normativo do Partido Comunista para iniciativas sobre regulação algorítmica, basicamente. E, principalmente, uma das principais preocupações são as recomendações de tipo, desinformação. Aí é o ponto que foi levantado no início. Uma das principais preocupações pelo Partido Comunista Chinês é que a tecnologia seja utilizada para finalidades que podem levar a problemas de estabilidade política, né? Claramente. Aí, em 2021, a CAC, em conformidade a esse esboço que eu mencionei antes, elabora esses 2 documentos. Primeiramente, as diretrizes para o fortalecimento da governança de algoritmo de serviço de informações da internet, que são a famosa regulamentação de algorítmica, que talvez vocês já ouviram mencionar, chinesa, e as regras sobre a gestão de recomendações algorítmicas. O primeiro documento define uma governança mais abrangente. E são 5 tipos de algoritmos, principalmente, que são considerados nesse documento. Aqueles que podem gerar síntese, inteligência artificial generativa, né? Recomendação personalizada, classificação, filtragem e tomada de decisões. Esses são os 5 principais tipos de algoritmos que são regulamentados pelas diretrizes para o fortalecimento da governança de algoritmo. E o que é interessante entender, mais uma vez, é que cada uma dessas etapas normativas se encaixa na precedente. Então, ao ver, por exemplo, as regras de gestão de recomendações de algoritmos que eu mencionei antes, começa justamente falando que essas regras são construídas com base nas leis precedentes, na lei de cibersegurança, que talvez já ouviram falar, de 2017, que foi a primeira lei de cibersegurança da China, a Data Security Law, que também é muito importante, que foi adotada em 2021 junto com a Lei Geral de Proteção de Dados Chinesa, a PIPO, foi adotada também a lei de segurança de dados, para qualquer tipo de dado que seja considerado como sensível e importante, justamente até para regulamentar como esses dados podem ser utilizados no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de inteligência artificial principalmente. Aí, um ponto que eu queria destacar também, que é algo de acho muito progressista comparado com as outras leis, é que nessas regras também tem a obrigação para quem desenvolver algoritmo que seja utilizado online, de dar uma explicação sobre o funcionamento do algoritmo. Vocês já talvez ouviram falar que há um ano houve um caos, porque todas as grandes empresas, chegou uma hora na qual eles precisavam explicar o código dos algoritmos deles para a CAC. É exatamente por causa dessa provisão, desse dispositivo normativo, do artigo 17 da regulamentação sobre recomendação algorítmica. Se você recomendar utilizar algoritmos para direcionar a
o usuário, você precisa saber explicar como esse algoritmo funciona, coisa que não acontece em nenhum outro país, pelo menos teoricamente deveria acontecer, mas não acontece na prática. Interessante também, considerando que se encaixa essa regulamentação na PIPL, que é a Lei Geral de Proteção de Dados chinesa, um artigo que eu acho bem interessante da PIPL, artigo 24, porque proíbe o tratamento diferenciado por razões comerciais, ou seja, a discriminação de preço, aquele que acontece, por exemplo, se você comprar... eu vou pedir somente para quem está com o microfone aberto desligar, por gentileza, obrigado. Talvez aconteceu comigo um dia que realmente, em real time, eu vi como funciona a discriminação de preço, porque eu e um amigo meu estávamos comprando passagem para ir na Argentina, ele usando o iPhone e eu utilizando um dispositivo com Android, e o meu valor era R$500 mais barato, porque, claramente, utilizando o dispositivo Android, você está automaticamente classificado como consumidor de mais baixa renda, se quiser, de quem utilizar o iPhone, e em tempo real, a gente viu que a mesma passagem para 4 pessoas, da família dos dois, era R$500 mais barata no meu celular. Na China, esse seria proibido. Esse é o fenômeno que eles chamam de chacho, que é discriminação de preço, basicamente, né? Proibido. Do outro lado, o usuário tem um direito à explicação. Porque, justamente, como mencionei antes no artigo 17, complementado pelo artigo 17, que cria a obrigação de dar uma explicação, coisa que a LGPD, no artigo 20, tenta criar, mas que na prática não existe, porque ninguém explica no Brasil como deveria ser implementado na prática a lei. E, desculpe a minha frustração, mas a gente pode também conversar sobre esse ponto, mas aí é um ponto essencial, né? É inútil regular se depois a lei não é concretamente explicada, regulada, especificada, né? Que é o que acontece do outro lado na China. Eu acho que um ponto muito positivo chinês, apesar de todas as críticas que podemos ter sobre o sistema chinês, é que as regras são explicadas de maneira muito clara. E as empresas, as pessoas respeitam as regras por razões evidentes, mas são detalhadas. Eu acho que, na verdade, é uma consciência chinesa do fato que, tendo 1,5 bilhão de pessoas que até 30 anos eram considerados total subdesenvolvimento. Então, eles entendem muito bem que você não pode regular 1,5 bilhão de pessoas que não têm uma instrução muito elevada, se você não explica as coisas de maneira extremamente clara. E depois, claramente, tem conotações que não são as mais democráticas do mundo, pelo menos na nossa conceito. Se vocês falarem com os chineses, eles acham que o sistema deles é democrático, mas essa é uma conversa para outra palestra, né? Vamos avançar com os últimos pontos que eu ia ver com vocês, que talvez são os mais relevantes, porque em julho desse ano, a CAC, junto com 6 ministérios, adotaram essas chamadas medidas provisórias para a administração de serviço de AI, que entrou em vigor desde agosto desse ano, e que tem 3 pontos principais, que são as 3 preocupações principais do governo chinês no que diz respeito à inteligência artificial generativa, e eu acho que são claramente as 3 primeiros assuntos que serão regulados. Talvez não nessa ordem, porque eu acho que o primeiro assunto que será regulado é propriedade intelectual, mas compliance com proteção de dados e segredos comerciais. Então, gestão de dados segura, mais uma vez, em conformidade também à legislação precedente, né? É simplesmente uma especificação do que já tem, de maneira principiológica, na PIPL e na Lei de Segurança de Dados. Proteção de direitos autorais, essa é uma preocupação. Já tem vários casos, aliás, a OpenAI, cada mês tem um caso diferente de detentores de direitos autorais que processam OpenAI ou outros desenvolvedores de inteligência artificial generativa, justamente por ter treinado o sistema com documentos que tem uma proteção de direitos autorais que não foi considerada ou não foi considerada devidamente.
e proibição de desinformação e manipulação da opinião pública. Esse é o ponto que foi destacado no início. Esse é um ponto, é uma preocupação crucial, né, claramente, do governo chinês. Aí a ideia de desenvolver a tecnologia na verdade, esse também não é algo de novo, na verdade. Desde 2020, o governo chinês, a CAC, adotou as linhas diretrizes sobre regulação de conteúdo online. E aí tem tipos de conteúdos que são totalmente proibidos, tipos de conteúdos que, tipo, conteúdo violento, conteúdo que seja contra a ideologia comunista, que seja considerado como subversivo, tipo de conteúdo que não deve ser priorizado. É muito interessante ver que tem essa categoria. Não tem somente o que é intuitivo pensar que tem conteúdo que é proibido e conteúdo que é promovido. Claramente, conteúdo promovido é ideologia socialista e doutrina do Partido Comunista Chinês. Mas também tem conteúdo que não deve ser promovido, que é admitido, mas não deve ser promovido. Por exemplo, conteúdo que pode ter um impacto negativo em crianças e adolescentes, tipo, no caso das redes sociais, pessoas que fumam, pessoas que usam uma linguagem particularmente vulgar. É um tipo de conteúdo que é considerado como algo que não deve ser promovido. É admissível, mas não é promovido. Aí, o último ponto que eu quero destacar com vocês, antes de abrir para a pergunta, é também essa elaboração atual, a elaboração de um projeto de lei global sobre inteligência artificial. Na verdade, foi apresentada há poucas semanas, 3 semanas, esse modelo de lei pela CAS, que é a Academia Chinesa de Ciências Sociais, que é mais um think tank extremamente reconhecido, com o qual a gente trabalhou também um pouco aqui na FGV, temos memorandos de cooperação com eles, e foram eles, aliás, que fizeram o primeiro estudo em 2002 sobre a possibilidade de criar 2003, desculpa, uma lei geral de proteção de dados. Depois, o estudo não foi utilizado até a elaboração da People em 2021. Então, claramente, no meio aconteceram muitos outros estudos, né? Por quê? Porque naquela época o entendimento do chinês foi: é melhor investir muito, criar uma estratégia, implementar a estratégia antes de se regular, para não engessar a inovação, e depois vamos chegar numa fase de maturidade na qual a regulação vai ser necessária. Mas aí, quando vai ser necessária, a gente precisa de uma lei e também de uma especificação da lei, ou várias especificações da lei, e de uma autoridade sólida que seja capaz de especificar, né, o papel da CAC ou da CICT, que é aquele think tank que eu mencionei antes. Aí, para a última slide que eu tenho, que é um infográfico também que é interessante, porque explica bastante qual é o pensamento, mas o pensamento chinês, na verdade, não é chinês, né? É um pensamento que, para quem trabalhar com a teoria da inovação, é bastante conhecido. Ou seja, você não regula simplesmente pela lei. Você regula a tecnologia por meio de incentivos, subsídios, obrigações e limites, lei, mas também por meio de padrões técnicos. Se você não tiver nenhuma diretriz, nenhuma explicação, nenhuma tradução do disposto normativo em comando técnico específico, é basicamente impossível que o desenvolvedor entenda a lei, né? Então, que é a situação, a meu ver, predominante na maioria dos países nas quais a lei não é entendida pelo desenvolvedor. E a razão, falando de inteligência artificial, justamente porque na proposta de AI Act europeu, a padronização, a padronização técnica tem um papel fundamental, essencial para a compliance. Desde o considerando 61, esse é definido muito claramente, até nas demais normas, para comprovar a compliance com o AI Act, é essencial utilizar padrões técnicos que a Comissão Europeia deu mandado para 2 organizações de padronização, as 2 principais organizações de padronização na Europa, de desenvolver, que elas já estão desenvolvendo. Aí tem pessoas que criticam essa estratégia, porque significa que, literalmente, na prática, quem vai determinar o significado da lei são 2 organizações de padronização técnica, não o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia. Então, não
oficiais democraticamente eleitos, mas órgãos técnicos. Essa é uma crítica, a meu ver, totalmente legítima. Porém, pelo menos vai ter uma especificação técnica que explica como implementar um dispositivo altamente difícil para ser, não somente complexo, mas também altamente ambíguo, porque as leis, para ser principiológicas, devem incluir aqueles famosos qualificativos, tipo razoável, adequado, mas qualquer coisa é razoável ou adequado se não for especificado, né? Essa é justamente a razão pela qual a padronização técnica é útil para dar explicações mais concretas para os desenvolvedores. Aí eu termino a apresentação e fico totalmente à disposição para perguntas ou comentários. Obrigado, Luca. Perguntas? A Gabriela. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom, a minha questão primeiro, meu nome é Gabriela Maia, eu sou pesquisadora no CADUP, que é Center for AI and Digital Policy, e uma questão que a gente andou discutindo lá, justamente sobre a regulação chinesa e a visão deles sobre a AI generativa, né? Porque apesar deles estarem ensaiando, rascunhando a regulação da AI generativa, isso vai muito em conflito com o que eles já fizeram até hoje, né? Pensando no limite do acesso aos dados que eles têm por conta desse regime mais autoritário e que limita o acesso a esses dados. Então, né, o que a gente vê hoje é um controle muito maior da IA generativa pelos países, principalmente dos Estados Unidos, né? É muito interessante pensar que não tem uma regulação unificada de proteção de dados, e aí foi um lugar fértil para se desenvolver isso. Mas que, quando eles não têm um acesso em larga escala para o treinamento desses algoritmos, a questão é muito mais difícil você treinar uma IA generativa. E todo o desenvolvimento deles de IA até hoje foi muito focado na questão da vigilância, né? Deles exportarem tantas tecnologias de vigilância para o mundo todo, e se pautou nesse fundamento. E quando você não consegue treinar uma IA generativa a partir de dados publicamente disponíveis, enfim, por conta dessa limitação, acaba um pouco limitando o desenvolvimento deles, talvez a busca deles por uma hegemonia nesse local de desenvolvimento de IA. E aí eu queria perguntar, assim, o que você acha que poderia fazer sentido, como você acha que a China pode procurar alternativas para isso na regulação dela, porque o projeto que eles, né, apresentaram em abril sobre a regulação da IA generativa, assim, até onde eu vi, é uma coisa muito complicada, né? A gente coloca uma responsabilidade no desenvolvedor, né? E aí você acaba impedindo a própria tecnologia de surgir, porque você não consegue nem no desenvolvimento já é impedido. O desenvolvedor não vai, não só o desenvolvedor em si, né? O controlador que, enfim, paga o desenvolvedor, ou enfim, você não consegue nem permitir aquela tecnologia de existir. Então, vai estar freando o desenvolvimento desde o começo, quase que by design, assim. Aí eu queria entender um pouco, essa é uma pergunta. E também uma outra questão é sobre os princípios, né? Porque é interessante pensar vários princípios éticos interessantes que a China coloca, mas é uma coisa um pouco que você falou, né, Luca? Que princípios, enfim, de maneira geral, são normas gerais, né? Então você consegue usar elas para qualquer lado, né? É só pensar em vários regimes autoritários que usam esses argumentos. E quando a China coloca do bem-estar social, da segurança social, bem-estar coletivo, é muito pautada pela vigilância e na confiança do cidadão sobre enfim, as políticas públicas que podem se desenvolver a partir daquilo, né? Enfim, eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre essa questão da IA generativa e se você acha realmente dos princípios éticos, o que você acha que pode vir aí pela frente, pelo ponto de vista de o que realmente pode ser feito de ponto de vista realmente ético, ou se é um pouco aquela expressão do para inglês ver, né? Se é só uma frase bonita, filosófica, cada princípio, mas na prática é só para manter o status quo de vigilância, enfim, que a China coloca. É isso. Posso responder diretamente ou tem outras perguntas? Posso responder? As minhas eram essas.
Não, eu estava olhando para o Juliano para ver se tem. Desculpa, que tem duas telas aqui. Estava olhando do outro lado para ver se tinha alguma indicação dele. Então, eu vou começar a responder aqui. Primeiramente, uma contextualização eu acho que é essencial. Eu não concordo que o desenvolvimento tecnológico de AI chinês foi somente em tecnologia de vigilância, né? Eles têm um enorme desenvolvimento tecnológico no espectro total de tipos de tecnologias, né? A partir do brinquedo até a vigilância, passando pelo TikTok, não tem somente vigilância, tem realmente um tipo de uma diversificação enorme. Depois, podemos claramente dizer, eu concordo que a tecnologia na China é usada com frequência também para razões de vigilância, claramente, e também concordo que os chineses exportam muita tecnologia de vigilância, mas porque existe um mercado enorme de tecnologia de vigilância, né? Então, eu nunca vi um chinês impondo de usar reconhecimento facial fora da China, mas tem um mercado enorme, né? No Brasil mesmo tem um enorme mercado de reconhecimento facial, por exemplo, no qual a tecnologia chinesa da Huawei é particularmente performante, e tem mercado. Aí o que fazem os chineses, eu sempre falo para os meus estudantes, não tem nenhuma entidade no mundo que entendeu o capitalismo melhor que o Partido Comunista Chinês, porque eles oferecem o melhor produto possível por um preço mais barato. Então, tem mercado de tecnologia facial? Tem muito. Tem qualquer governo, qualquer ditadura, qualquer governo, seja democrático ou não, quer soluções de segurança. Qualquer projeto de smart cities, na verdade os chineses são até mais transparentes nisso, porque eles chamam de smart and safe city. Pelo menos eles colocam na fórmula que eles usam para divulgar os projetos que eles vão instalar, também essa componente de segurança, que os outros não colocam, falam simplesmente de smart cities, mas na verdade uma grande maioria de projetos de smart cities ao redor do mundo é vigilância, ou seja, tem um mercado, né? Dito isso, claramente a regulação que eles colocam em termos de inteligência artificial generativa, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, restrições de conteúdo e necessidade de oversight, de supervisão do ciclo todo de desenvolvimento para comprovar que haja essa avaliação de segurança, né? Você sabe como vai ser, não necessariamente como vai ser utilizada a tecnologia, sendo AI generativa, mas que pode prever medidas de contenção de riscos, né? Porque aí, tipo, eu estava lendo há alguns dias que houve um episódio de Ernie, o bot chinês que foi desenvolvido, que começou a basicamente enlouqueceu, começou a dar resposta somente do tipo o Partido Comunista Chinês é uma democracia, a China é uma democracia, justamente porque é uma falha, é muito mais difícil para eles limitar, eles estão experimentando. Porém, eu não sei, francamente, eu acho que os outros países fora da China, eles têm um problema oposto. A falta de experimentação e a falta de limite leva a um fenômeno que, a meu ver, não é menos pernicioso. Ou seja, que tem um enorme incentivo do mercado ao ser a primeira startup que coloca uma inteligência artificial generativa no mercado para uso de massa, para ser o primeiro, sem testá-la, sem ter nenhuma garantia sobre o funcionamento. É o problema da OpenAI com o ChatGPT. Tem um enorme incentivo do mercado, que a gente pode quantificar, 10 bilhões da Microsoft. Se você for o primeiro, ganha um prêmio de 10 bilhões. Precisa cuidar de direitos autorais, precisa cuidar de proteção de dados? Não. O importante é que você seja o primeiro. Esse é algo que na China é inadmissível, não considerar a lei. Então, claramente, eu acho que os dois sistemas não são os corretos. Eu acho que não é correto o controle social e não é correto também a desconsideração total do interesse comum. Mas aí é por isso que eu acho bom estudar os dois sistemas,
para entender o que tem de bom e de ruim nos dois e tentar fazer uma síntese, que é justamente o que a gente tenta fazer aqui, né? Eu acho que também, eu quero esclarecer que ninguém aqui é um cheerleader do Partido Comunista Chinês, mas é bom estudar os vários sistemas diferentes para entender, em qualquer sistema tem alguma coisa boa e alguma coisa ruim. Mas a minha perspectiva, a razão pela qual começamos esse projeto estudando China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil há 5 anos, é justamente que naquela época tem um deserto de pesquisa sobre esses países, e ainda hoje em dia tem somente uma perspectiva frequentemente muito enviesada de alguns pesquisadores americanos ou europeus. Aí é melhor, aí eu prefiro fazer a minha pesquisa independente. Tem 2 perguntas, Cláudia e Gabriel. Luca, a gente Sim. tem ainda tem que tratar do tema de governança que estava designado para hoje, né, do 2338. Sim. Aí eu vou falar rapidamente sobre isso, e aí Então, deixaria para o Gabriel e para a Cláudia, né, deixa eu somente entender, Julião, você também comigo esse tema ou não? Que eu não entendi. Esse tema de governança é algo que é uma conversa também comigo ou é algo que você ia tratar sozinho? Não, eu vou só apresentar algumas questões ligadas ao tratamento de governança no 2338. Perfeito. Né? Mas, por favor, fique, né, para... Não, a minha pergunta é, tipo, você está esperando também uma minha apresentação? Não, ali era então só sobre a China. Não ia te surpreender, assim. Não, tudo bem, eu tenho até PowerPoint preparado sobre qualquer assunto, basicamente. Tipo, aula cada semana, 4 horas. Então, tipo, qualquer coisa eu já tenho. Mas se o Gabriel e a Cláudia querem me contatar para enviar as perguntas, enviem, tá? A gente vai falar depois. Ok, deixa eu ver se está a certa aqui primeiro. Já estou compartilhando, né? Ok. Já sei. Ok, então deixa eu falar alguns aspectos, tentar ser o mais breve, só para colocar os pontos que eu acho mais críticos, né, em relação ao tratamento de governança, né? Acho que todos nós estamos a par da abordagem de riscos que foi adotada no 2338, né? E agora tem uma diferença quando a gente olha para o AI Act, que foi a inspiração do 2338, e o próprio 2338, né? Como eu já disse, no AI Act, o foco das obrigações de governança está toda concentrada nas IAs de alto risco, né? Para IAs em geral, você não vê, a não ser algumas obrigações de transparência para alguns tipos de IA em geral. E isso faz uma diferença importante na estrutura do 2338. A gente já discutiu isso em relação à definição, né? No que diz respeito a quais são os sujeitos das obrigações de governança no AI Act. Né? A definição vai contar tanto com a especificação ali genérica de quais são as capacidades dos sistemas de IA que estão em jogo, mas depois vem a delimitação dos tipos de aplicação, que são aquelas de alto risco, e o que se considera de alto risco. Então, no final das contas, no AI Act, a definição do escopo da material, ou seja, dos sujeitos da material, do que é objeto da regulação, ela toma tanto as capacidades dos sistemas de IA, os tipos de aplicação, como também o que significa o risco. Né? Já no nosso caso, existem obrigações de governança para sistemas de IA em geral, né? O que faz com que a definição mais genérica traga dúvidas, né, sobre quais são os tipos de aplicação que estão sujeitas a essas obrigações de governança. Então, esse é o primeiro ponto a destacar. E quando a gente fala
dos sistemas de governança, das medidas de governança em geral, na primeira abordagem, né, ali na lei, né, esse foi um ponto na divisão de tarefas que ficou, na verdade, o projeto ficou um arremedo, né, que foi separado um grupo de participantes da comissão para cada tema. Eu fiquei no tema de governança, mas para inteligências artificiais em geral, que não fossem de alto risco, havia originalmente apenas a obrigação de uma medida de transparência quanto ao uso da IA. Então, simplesmente informar que havia um sistema de IA utilizado. Não havia mais obrigações de governança detalhadas que implicassem custos, né, para operadores ou desenvolvedores de IA. Mas, no resultado final, algumas obrigações de governança que eram previstas só para IA de alto risco entraram aqui para sistemas de IA em geral. Então, transparência quanto às medidas de governança. Então, isso significa que teria que publicar uma política de governança para qualquer sistema de IA. Gestão de dados adequadas, ou seja, para qualquer sistema de IA deveria haver algum tratamento na gestão de dados para mitigação de vieses discriminatórios. Aqui também, aparentemente, a previsão de tratamento de dados pessoais de acordo com a legislação de proteção de dados, aparentemente é algo repetitivo, né? Porque você tem as obrigações que estão presentes na LGPD, que vão se aplicar também ao desenvolvimento de sistemas de IA, mas aqui tem o 2338 faz uma ênfase na necessidade para qualquer IA na adoção de medidas de privacidade desde a concepção e por padrão e minimização do uso de dados pessoais, que é algo que é discutível na interpretação da LGPD que seja obrigatório. Também na discussão da própria GDPR, se existe algo vinculante ou necessidade de demonstração de cumprimento de obrigações de privacy by design. Se isso vem como algo vinculante obrigatório no 2338 só para sistemas de IA, é algo que vai implicar um custo importante para o desenvolvimento de qualquer sistema, né? Parâmetros adequados para separação e organização de dados de treinamento, teste e validação dos resultados do sistema. Ou seja, mesmo IAs que não sejam de alto risco, deveria ter todo o teste de validação, publicação, por exemplo, de acurácia, do que de quais foram os resultados desses testes antes da implementação e do emprego do sistema, né? Tudo isso vinha para alto risco, né? E ele agora passou na versão final para governança em geral. Segurança da informação também, desde a concepção do sistema, originalmente estava só para alto risco e foi puxado para sistemas de IA em geral. Então, essa mudança, ela é bastante complicada, ela torna mais exigente e também diz respeito àquele ponto da definição. Se a gente conta só com aquela definição genérica das capacidades, vai ser necessário um esforço para entender quem efetivamente está sujeito a essas obrigações de governança, porque se aplicam a todos os sistemas de inteligência artificial, e elas são exigências que vão implicar custos. Aí depois vem como medidas adicionais de governança. Então, originalmente tudo isso era alto risco e apenas havia uma obrigação de ser transparente quanto ao uso do sistema de IA. E depois vem, de forma bastante detalhada, né, as medidas adicionais de governança. Então, originalmente, era só uma listagem de quais são os tipos de medidas de governança que devem ser adotados, que deveriam ser adotadas. No alto risco, vem, além dessa listagem, né, então, documentação técnica antes da disponibilização e uso, ferramentas de registro automático na operação do sistema,
testes de robustez, acurácia, precisão, cobertura, gestão de dados, medidas técnicas, para a explicabilidade dos resultados, né, também ligado à transparência. E aí vem algo também, de certa forma, repetitivo, né? Análise de impacto algorítmico vinha como um dos itens de governança. Então, originalmente, você tinha ali a menção aos tipos de medida de governança, dentre elas, análise de impacto algorítmico. Qual que seria a concepção? A lei apenas elencar quais são as medidas, né, de governança, os tipos de medidas, dentro daquilo que é praticamente consenso em documentos de referência internacional sobre o que é, quais são os tipos de boas práticas, mas depois foi incluído um artigo específico só sobre análise de impacto algorítmico. E essa previsão de análise de impacto algorítmico acaba por repetir várias das medidas de governança dentro da análise de impacto, né? O que cria também alguma confusão de interpretação, né? Então, gravidade de consequências adversas, a lógica de funcionamento, que é uma medida de transparência, né, sobre o modelo e sobre a operação do sistema, aparece também na análise de impacto como obrigação. Testes de avaliação que já está nas medidas de governança aparece aqui de novo, né? O que fica um tanto confuso. Essa é uma outra crítica para se fazer. E a análise de impacto poderia estar dentro dessa estratégia geral, em que a lei elencaria tipos de medidas de governança e deixaria para autorregulação, para códigos de conduta, isso ser especificado dentro de cada segmento, dentro de cada tipo de atividade. Mas, no final das contas, acabou havendo um detalhamento que tem da análise de impacto, que tem uma sobreposição, inclusive, com a previsão das medidas gerais. E também um conjunto vem também um conjunto de regras sobre supervisão humana, né? Depois a gente pode ver com mais cuidado, que a gente está com pouco tempo, que cria aqui algumas situações em que a supervisão humana, que é importante no ciclo de vida, às vezes parece se confundir com uma necessidade de revisão humana, o que pode levar a uma interpretação bastante complicada, né? Se todo o sistema tiver que contar com uma possibilidade de revisão humana, isso é bastante contraproducente para o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Agora, tem um aspecto que traz ainda mais confusão em relação à previsão de medidas de governança. Lembra que tem as medidas de governança em geral, para IAs em geral, que já estão mais detalhadas, né, do que deviam, não é só transparência quanto ao uso, tem uma série ali de medidas. Depois vem as adicionais para alto risco. Nem vou falar para as medidas adicionais para setor público, isso a gente deixa para uma outra. Mas tem mais um fator que traz confusão. Existe uma previsão e uma listagem de direitos, né, por parte de todos os usuários e todos os impactados potenciais por sistemas de IA, né? E esse capítulo dos direitos vem antes da categorização de riscos. E esses direitos implicam, né, obrigações reflexas dos desenvolvedores e operadores perante os cidadãos impactados, que teriam, então, pretensões perante o judiciário. E dentre essas previsões de direitos, as obrigações reflexas muitas vezes coincidem com as obrigações apenas para IA de alto risco. Mas se eles são direitos que vêm antes da categorização de risco, esses direitos são direitos para IAs em geral.
o que significa obrigações reflexas. Parte das obrigações que estão previstas ali só para IAs de alto risco seriam também obrigações para IAs em geral e em relação aos cidadãos, com pretensões dos cidadãos em relação a isso, né? Então, são direitos de explicação que vêm ali bem detalhados, muito mais detalhados do que nas obrigações de governança, né? E se aplicaria, por exemplo, explicação sobre o funcionamento do modelo, que só aparece para IAs de alto risco, como medida de governança, é um direito em geral das pessoas afetadas. E você poderia imaginar, por exemplo, que alguém que toma um avião, que emprega algum sistema de IA para aterrissagem, teria um direito à explicação da forma, do funcionamento desse sistema, né? E também direito à contestação, que inclui a revisão da decisão por humano. Então, aqueles pontos que aparecem de supervisão humana, que às vezes se confundem com a necessidade de revisão, se reforçam quando existe uma previsão de um direito à revisão humana, né? O que muitas vezes é impraticável para alguns sistemas de inteligência artificial, né? Só um exemplo absurdo, senão uma revisão humana de um sistema de IA para acionamento de airbag, não faz o menor sentido. Depois vem obrigações de não discriminação e correção de vieses discriminatórios, com um detalhamento também muito maior do que aparece nas obrigações de governança, né? E também com relação à privacidade de dados pessoais. Eu vou passar rápido, mas depois eu só estou chamando a atenção para, na leitura da lei, vocês prestarem atenção nisso, né? A previsão de direitos detalhada como está, implica uma série, como deveres reflexos, uma série de obrigações de governança, dentre elas, obrigações que só estariam previstas para IAs de alto risco e com um grau de detalhamento muito maior. Inclusive, uma parte no artigo 7º só sobre obrigações de informações que deveriam ser prestadas para cidadãos em geral, não só para uma autoridade reguladora de inteligência artificial, né? Então, são essas as questões que eu queria chamar a atenção, que são bastante críticas, porque vejam a sobreposição, o overlap em relação às obrigações de governança que reaparecem ali no detalhamento da avaliação de impacto algorítmico, e depois elas reaparecem quer dizer, antes até, elas reaparecem na forma de obrigações reflexas aos direitos que são previstos em forma muito detalhada, e que seriam aplicáveis a qualquer tipo de inteligência artificial em geral, e não só para alto risco. Bom, são esses os pontos críticos que eu gostaria de chamar a atenção. Preocupante, não? Ô, Juliano, cara, excelente ponto. Cara, eu me impressiono, cara, o quão ruim é a SPL, cara. Não tem nem arranjo, não tem melhoria, não tem solução. Eu já ficava só na definição de alto risco, né? Ali da necessidade de você ter um arranjo, eu não vou nem dizer principiológico, mas um arranjo que seja um misto de principiológico e flexível para que você possa fazer uma regulação contextual, né? Baseada em risco, porque a definição do risco ela é proporcional às medidas de mitigação de risco que você tem para reduzir aquele risco. E isso não dá para você definir fora do contexto, né, de utilização de uma tecnologia, etc, tal. E a gente vê que quanto mais vai descendo, nossa, tá muito mal feito o SPL, é muito ruim.
Eu não vou nem, vou até parar aqui para não ocupar demais o tempo. A versão original, né, que eu tinha ficado a meu cargo de obrigações de governança, o que eu tinha feito era essa ideia, né? Listo quais são as obrigações de governança, quais são os tipos de procedimentos ou de boas práticas de governança, como isso vai ser implementado e detalhado, ficaria para a autorregulação, né? Mas eu acho que a confusão toda foi puxar obrigações só para IA de alto risco para IA em geral, e depois, a 45 minutos do segundo tempo, veio uma listagem de direitos que repetem, e veio numa sessão anterior à classificação de riscos, então se aplica tudo, né? Fica muito confuso. E a avaliação de impacto que também veio no final e repete de novo, né? De fato, fica muito difícil de interpretar o que são as obrigações que valem só para alto risco, o que vale para geral, fica bastante complicado. Acho que precisaria um bom enxugamento aí, e, de fato, dar espaço para a autorregulação setorial dizer, porque qual o tipo de documentação para IAs que vão se aplicar, diagnóstico médico que é adequada, talvez seja até diferente de terapias, talvez seja diferente, muito provavelmente, para aplicações em credit scoring, medidas de transparência, dependendo do setor, você tem medidas mais adequadas ou não, né? Vir um detalhamento dessa forma, na minha visão, engessa. Não, e você imagina, cara, quando você estava trazendo ali a governança para qualquer IA, né, a transparência tudo bem, mas vai lá, medidas de governança, o cara vai ter que ter uma transparência, ele vai ter que ter um conjunto de medidas de governança, ele vai ter que ter medidas de gestão de dados. Vamos pensar que daqui a 5 anos não vai ter empresa no Brasil que não vai ter várias camadas de IA nos seus sistemas de gestão, né? Gestão de pagamento de fornecedores, gestão de funcionários, gestão de RH, gestão de tudo. Você vai ter uma camadinha ali no sistema, pô, a gente já está colocando, né, cara, a IA embedded em sistemas que já existem. Agora, cara, qualquer empresa, uma padaria vai ser cobrada, porque ela vai usar vários sistemas, várias aplicações ali dentro do seu sistema de gestão de estoque, ela vai ter que ter medida de governança, ela vai ter que ter medida de gestão de dados, a padaria, cara, entendeu? E aqui, o que é interessante, isso amarra com a nossa discussão de definições. Quando você tem como sujeitos das obrigações e objeto das obrigações, essencialmente as IAs de alto risco, você tem uma delimitação bem mais precisa de quem nós estamos falando. São aquelas medidas, aquela definição geral, né, de IA, mas que tenham tais e tais aplicações e que impliquem tais riscos. É disso que nós estamos falando. É todo um contorno. Aqui não, vocês percebem que, com relação aos direitos, aquela definição de IA que é bem genérica no começo, vai criar uma confusão de quem está sujeito efetivamente a essas obrigações, né? Sim. Acho vale isso também lembrar complicado. a questão da responsabilidade, da inversão do ônus da prova e causa presumida, né, cara? Entendeu? Esse é outro tema. Não, mas se você tem um julgamento, sei lá, qualquer disputa judicial que envolva uma empresa que vai ter uma camadinha de um sistema de IA, e aí ela ainda pode ser penalizada, cadê as medidas também? Né? Além dela estar ali, tem que provar que ela que ela é inocente, ela vai ter que ter as medidas. É muita burocracia, cara. É muita burocracia. Impossível de ser cumprido pelas empresas. Você pega pequena e média no Brasil, não dá conta. Na verdade, assim, o que eu acredito, deve haver uma previsão de medidas de governança, eu acho importante, porque isso traz segurança, né, sobre o que é esperado, né, em relação a boas práticas, a uma governança mínima, né, do sistema de inteligência artificial. Agora, principalmente de alto risco. Agora, a forma como foi colocado ficou confusa, ficou sobreposta, né? E
O que daí é um tiro no pé, né? Você queria ser preciso, trazer segurança jurídica, traz insegurança, né? E, ok, já estamos 9h35, alguém teria mais comentários? A gente tem o quiz também, que vocês já podem lá responder. Tá aqui o QR Code do quiz, né? Tá sim, professor. Certo. Verônica? Oi, Juliano, bom dia. Obrigada. A minha dúvida com relação à sua colocação seria necessário existir um capítulo que mencionasse direitos, ou se as medidas de governança já endereçariam obrigações e seria desnecessária a menção de direitos no próprio texto do... Essa é uma pergunta boa, né? Acho que a listagem de direitos, ela é complicada porque para cada direito ou pretensão de um cidadão que possa ser impactada por IA, isso tem por reflexo uma obrigação de gestão de governança. Então, repetir as obrigações de governança numa listagem de direitos, para mim só cria confusão, além de jogar por terra a distinção de IA de alto risco e IA de que não seja de alto risco. Concordam? Porque as obrigações de governança valem para todas as IAs perante o cidadão, não é nem perante uma autoridade de IA. Agora, poderia haver uma previsão de direitos mais genérica? Poderia, mas mesmo isso, eu não estou certo se se deveria estar presente ou se isso não seria uma discussão sobre responsabilidade civil. Quando a gente lida com direitos do cidadão, o reflexo são direitos à indenização quando houver impacto. Então, precisa haver uma previsão genérica de que os impactados teriam direito com relação a implicações ou impactos sobre seus direitos de inteligência em relação a emprego de sistemas de IA por terceiros, ou isso aí eu resolvo com o Código Civil, com as medidas de reparação de danos, né? Assim, a minha inclinação, eu nem falaria nada sobre isso, né? Traria ali, porque eu acho que o grande desafio é criar mecanismos que vinculem os fornecedores e operadores de IA a adotar medidas mínimas de boas práticas de governança para uma IA confiável, responsável, né? Esse seria a grande meta. E você acaba perdendo isso com essa previsão de direitos, essa confusão, cria insegurança, afinal de contas, a divisão entre alto risco e não alto risco faz alguma diferença ou não faz, né? Porque acho que o que não perceberam que a própria abordagem de riscos que sempre foi colocada, né, como um objetivo da lei, ela é comprometida com essa previsão de direitos. A gente não tem uma abordagem de riscos, tem obrigação de governança para tudo. Interessante nesse ponto eu acho que a gente está chegando a um ponto que, e esse ano está sendo muito rica, Juliana, as experiências de vários países. A gente está vendo lei surgir, lei não, né? Proposta de lei e de abordagem regulatória em vários cantos, né? Do planeta. E eu tenho visto alguns modelos muito interessantes de países que estão deliberadamente falando, vamos testar o nosso arcabouço legal e institucional e de enforcement da lei para ver quais são os limites do que já existe para regular a inteligência artificial e o que precisa ser feito. Então, o Reino Unido está indo muito forte para olhar isso, para fazer esse stress tests, né? Eles falam Reino Unido, Japão, Austrália, Singapura. E a questão e a gente já está vendo, por exemplo, propriedade intelectual é um que não tem, né? Propriedade intelectual, o copyright ou o negócio que os caras estão falando do data mining, né? De você ter uma exceção para data mining e tal, para poder fazer a generativa. Então isso aí já não tem, a galera já está chegando à conclusão que precisa revisar. Mas algo mais precisa, né? É pontual ou vamos criar, né?
mais lei, mais burocracia com sobreposição regulatória e insegurança jurídica lá na frente, né? Eu acho que esse é o ponto. E concordo totalmente aí com você, Juliano. Ok, bom, pessoal, vocês fizeram um quiz Beira, a gente já tem um resultado aí do quiz, só para a gente ver e fechar a reunião? Temos sim, vou compartilhar aqui na tela. Eu tenho que interromper o meu, né? Pronto. É dividida aí a opinião, né? Sobre esse tema. Conseguem ver? Sim. Vou colocar em modo apresentação para ver se que melhora. Tá dando para ver tudo? Sim. Okay. É que eu não vejo vocês. Está no mute, professor. Pouco conflitante isso, né? Porque aqui a posição é que não deveria haver uma previsão genérica, né? Isso é questão de responsabilidade civil, mas ao mesmo tempo uma minoria está dizendo que deveria haver, mas ao mesmo tempo no anterior metade está dizendo que deveria haver uma listagem de direitos, né? Fica um pouco conflitante isso. Que é a terceira questão sobre... ok. Alguns acham que ficou dividido também, ou seja, para a maioria deveria haver algo além da transparência para a IaaS em geral. Ok, próximo. Tá. A maioria, privacy by design, estaria fora. Tá. Tá, ok. Percepção é que tem muito detalhamento. Supervisão humana está relativamente dividido, mas a maioria indicando para alto risco só. E ninguém indicou não, né? Que era uma das opções também. Certo. Tá. Matriz de risco, análise de risco estaria ali na avaliação de impacto, mas eu achei que a previsão de avaliação de impacto, em vez de dar alguns parâmetros do que seria uma avaliação de impacto, ela começa a repetir também as obrigações de governança. Então, você tem 3 capítulos falando de obrigação de governança, direitos, o de obrigação de governança, e depois o análise de impacto. Fica confuso. Ok. Não está especificado, né, quais seriam. Depois a gente dá uma olhada nisso. São essas. Tá certo. Bom, valeu, pessoal. Só uma informação, né? A gente, aqui pelo time da Logarithm, ficou de fazer textos, né, sobre cada tema que nós discutimos, mas eles se comunicam, os diferentes textos se comunicam, então a gente resolveu fazer um report mais completo de críticas ao 2338. A gente espera terminar isso até o final de outubro, tá? Daí a gente disponibiliza para vocês e a gente pode, numa das reuniões, talvez ali no final de novembro, né? Ou marcar uma reunião só para isso, a gente discute o documento. Tudo bem? Certo, pessoal. Então, até a próxima. Show. Valeu, Juliano. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa semana. Tchau, Um abraço. Tchau, abraço a todos. Tchau, tchau.